Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Encontro com Jesus. O Encontro com Jesus é uma série de palestras com breves lições do Evangelho do Mestre para você, para tocar seu coração, para acalmar suas angústias, para trazer momentos de paz, de alegria, aproximando o seu coração, aproximando você de Jesus. E nós vamos então iniciar o nosso encontro com Jesus de hoje com uma prece. E nessa prece eu vou te convidar a fechar teus olhos e nós vamos agradecer ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, a todos os trabalhadores deste Centro Espírita. Agradecemos em especial na pessoa da sua presidente, a Tica, e agradecemos também a essa oportunidade ao Pai da vida, ao Cristo de Deus, e principalmente a uma mulher, Maria de Nazaré, a esposa de José, aquela mulher que foi capaz de entregar tudo que ela tinha, tudo que ela era, entregou inclusive o seu corpo para que dentro dele se construísse um altar da natureza e todos nós pudéssemos conhecer no seu ventre de amor o Messias Nazareno. É nas mãos carinhosas de Maria de Nazaré que nós colocamos a condução segura e amorosa deste encontro com Jesus de hoje. Que assim seja, meus irmãos. Meus irmãos, a lição de hoje do encontro com Jesus é Jesus amparando seu coração. E para nós falarmos dessa lição, Jesus amparando o seu coração, especialmente naqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores, aqueles momentos, inclusive em que sua fé é testada, em que os seus limites emocionais, psicológicos e mentais também são testados. Nós vamos então, meus amigos, contar uma pequena história. Uma história que ela envolve pessoalmente Jesus e essa história tem muito a contribuir com o seu coração, no sentido de amparar seu coração nesse dia de hoje. E essa história que eu quero te contar, ela começa com Jesus e Simão na casa do rei de Israel da época, que era um homem chamado Jeroboão. E Jesus estava ali para cuidar da família do rei, para prestar uma assistência espiritual. E no momento em que ele e Simão Pedro, o grande discípulo, aquele que foi inclusive o líder do colégio dos 12 apóstolos, no momento em que eles estavam cuidando da família de Jeroboão, Jesus recebe um chamado urgente para atender um pedido de socorro, meus irmãos, numa casa próxima. E o Cristo, então, ele decide atender esse pedido de socorro. E assim que ele está saindo da casa de Jeroboão, vem chegando na sua direção 4 publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram homens destacados naquela comunidade, a comunidade judaica. Jesus, então, meus irmãos, olha para eles e percebe a amargura nos olhos de cada um deles. E eu te pergunto, seus olhos alguma vez já experimentaram amargura? É uma mistura de angústia com aflição e desespero. Então, o Cristo se compadece deles. Vira então para Simão Pedro, que estava ao seu lado, e diz para ele: Pedro, esses nossos irmãos, Pedro, chegam aqui, Pedro, à procura de renovação e de afeto. Rogo, Simão,
sejas tu, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-o, Simão, com a verdade, e prossigamos, Simão, em nossa tarefa de amor. Jesus, então, meus queridos, deixou a tarefa de amparar aqueles olhos amargurados para Simão Pedro. E Simão, então, ele olha para o primeiro publicano. Era um joalheiro da cidade. Um coração, meus irmãos, que havia cometido sérios equívocos. Ele havia feito muita fortuna através da extorsão e através do roubo. A consciência desse publicano, meus queridos, ardia. Era como uma fogueira. Ele sofria muito e ele não conseguia mais conviver com aquelas consequências das suas próprias escolhas, meus queridos. Imagina o tamanho da dor e do sofrimento desse homem. Não conseguia conviver com as lembranças, com a consciência do que havia feito. Porque ele sabia que a sua felicidade fora toda ela conquistada ao custo de muitas lágrimas e muitas dores. E principalmente, muitas perdas. Jesus, meus irmãos, pediu a Simão: ampara, Simão, esses corações com a verdade, na nossa tarefa de amor. Meus queridos, Simão esqueceu o amparo e o amor. Ele ficou somente com a verdade. Como muitos de nós, Simão acreditava que a verdade ela é como um bastão que precisa ser usada com violência para machucar as pessoas. Simão acreditava que ele precisava falar para a pessoa diretamente o que havia acontecido, de forma transparente, jogar na cara da pessoa o que ela fez, acreditando que assim a pessoa iria enxergar seus erros, iria iniciar um caminho de correção. Essa era a crença de Simão. E quando o primeiro publicano se aproxima em busca de consolo, de amparo e de amor, Simão, naquela ocasião, faz um histórico da vida do publicano na frente de todos. E ele disse: publicano, eu te conheço. Ah, como eu te conheço. Você fez isso, fez isso, fez isso. E foi jogando os erros na cara do publicano. Por isso que você está desse jeito, publicano. Então Simão Pedro acusou e condenou aquele coração. Foi simplesmente um discurso humilhante. E isso, meus irmãos, somente aumentava a dor, o desespero e a angústia daquele coração. E o homem ficou cabisbaixo, com vergonha e constrangido. Veio o segundo publicano, em busca de amparo, de consolo e de afeto. E Simão, então, naquela ocasião, começou a descrever fatos da vida pessoal daquele publicano, incluindo as suas relações afetivas. Aquele homem ficou humilhado. E você já percebeu a forma como Simão amparava aqueles corações com a verdade. E com o terceiro e o quarto publicano, não foi diferente. Simão, usando da verdade, aumentando a dor, o desespero, o desamparo, o desequilíbrio emocional. E após acolher dessa forma aqueles quatro corações, Simão termina dizendo para eles: o reino de Deus não é para vocês. Ou seja, o reino de Deus, meus irmãos, é o processo de renovação. Renovação das escolhas,
dos posicionamentos, das crenças, dos valores, dos comportamentos. E Simão simplesmente disse para eles: o reino de Deus, o processo de renovação não é para vocês. É um golpe de misericórdia que Simão entrega para aqueles corações. E a gente percebe que muitos corações são como o de Simão Pedro, no amparo a outros corações que vêm em busca de afeto, que vêm em busca de acolhimento. E nessa hora Jesus chega. Simão vê Jesus chegar e Jesus não diz nada para Simão. Percebe os corações naquela situação delicadíssima. Chama então, meus irmãos, um por um para comer com ele. Um por um daqueles homens. Que eram homens que não eram muito bem-vindos na sociedade. Eram homens de destaque, mas não eram muito bem-vindos. Porque eles faziam fortuna através do roubo, da extorsão, dos conchavos políticos. Precisamos lembrar que Mateus esteve entre os publicanos e tinha essa condição. E viu em Jesus um médico para o teu coração. E Jesus então chama um por um daqueles publicanos para comer com ele. Isso foi inusitado. Simão ficou assistindo essa refeição. Meus queridos, quando Jesus chama um coração para comer, naquela tradição, a tradição judaica, isso significa que Jesus vai cuidar pessoalmente, carinhosamente daqueles corações. E naquele momento que eles estavam comendo, Jesus aproveita e começa a falar das belezas da verdade, de você viver uma vida segundo valores espirituais. E Jesus começa a falar para eles da alegria de uma vida eticamente correta, do prazer que dá quando você vence uma deficiência sua, da alegria que você sente, meu irmão, lá no seu coração, quando você vence uma limitação pessoal sua, quando você entra num trabalho de luta interior com você, uma luta consigo mesmo, vencendo o seu maior adversário, que é você mesmo. E então, à custa de tempo, de muita repetição, de muita disciplina e muito esforço, contra os seus maiores conflitos, você acaba então conquistando o autodomínio emocional, mental, comportamental. E Jesus conta para aqueles corações a respeito das paisagens espirituais, que são aquelas moradas daqueles espíritos que já empreenderam esse caminho de olhar para dentro de si, que venceram a si mesmos. Daqueles espíritos que já fizeram essa jornada interior. Daqueles espíritos que descobriram que felicidade é compartilhar bênçãos. E neste momento, os olhos daqueles publicanos se enchem de esperança. Os olhos brilham de esperança. E Jesus, então, nesse momento, passa a falar, então, do futuro, destacando acerca do futuro, com muito amor e com muito carinho, que todas as imperfeições do coração humano estão destinadas a perecer, estão destinadas a acabar. Nenhuma imperfeição, meus irmãos, tem força suficiente que a torne capaz de durar para sempre. Então, aprendemos com Jesus que todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições seguem um ciclo e um dia acabarão. Porque vai chegar uma hora em que a imperfeição ela entra num período de exaustão,
E então o espírito abandona aquele vício, aquela mazela, aquela imperfeição. O espírito encontra coragem, meus irmãos, para assumir as consequências dos seus próprios atos. E com auxílio da misericórdia divina, o auxílio do Pai, o espírito então vai corrigindo o seu destino espiritual com a cabeça erguida e o olhar adiante, confiante de que Deus não é um juiz a proferir sentenças condenatórias, não. Deus é um educador que aprimora seus filhos, que aprimora as escolhas, a moral, o coração, o comportamento dos seus filhos. E nós aprendemos com Cristo que dentre todas as leis divinas uma se destaca, é a lei da livre escolha. Nós, meus irmãos, somos os verdadeiros artesãos, os artífices, os construtores da nossa própria grandeza humana e espiritual. E ao falar com tanta ternura, com tanto amor, e assim apontar a proposta do Evangelho, os publicanos esqueceram-se dos seus vícios e focaram na meta maior, que é a renovação, coração portas adentro. É essa a proposta do Evangelho, que você olhe para a renovação do coração, portas adentro. Os publicanos esqueceram dos seus vícios, dos seus erros, dos seus equívocos e passaram a olhar para essa meta de renovação. E isso fez toda a diferença na caminhada. Eles começaram a olhar para o porvir, aquilo que estava por vir no futuro, a construção íntima dentro deles. E saíram profundamente tocados pela mensagem do Evangelho e dispostos, meus irmãos, daquele dia em diante, a iniciarem essa jornada de autoaprimoramento, de autocorreção, de autorresponsabilização pela sua própria felicidade, fazendo ao próximo o que gostariam que fosse feito consigo mesmos. Então, meus queridos, observamos como Jesus ampara corações, trazendo a proposta do Evangelho, uma proposta de renovação, trazendo esperança, trazendo amor para o nosso coração. E eu quero aqui encerrar esse encontro com Jesus, convidando você a refletir como seria se você fosse um desses publicanos, estando você a comer com o Cristo e o Cristo te revelasse todas essas coisas. Como seria para você ter os olhos brilhando de esperança, o coração aliviado, amparado por Jesus. E é assim que Jesus vai amparando o seu coração, te trazendo para um convite, o reino de Deus, que é o convite, a proposta do Evangelho, que é a proposta de renovação, sem pressa, com calma, feita com carinho e com amor, te ajudando a fazer escolhas melhores, te ajudando a dar paz para o teu passado, especialmente te ajudando a parar de olhar para os seus vícios, seus defeitos, suas mazelas e dificuldades, porque elas não determinam quem você é. Elas são um momento da sua história, um momento doloroso, um momento que pouco a pouco você vai se permitindo focar na meta maior, olhar para o porvir, para a pessoa e para o coração extraordinário que você pode construir dentro de você, a partir do encontro com Jesus. Meus queridos, que a paz do Mestre abrace o seu coração e de todos aqueles que estão próximos a você.
que a mãe do Mestre, Maria de Nazaré, espalhe as luzes do amor no seu coração, te abençoando, te amparando, porque ela te entregou o que ela tinha de mais precioso, o Filho dela. Que assim seja, meus irmãos. Fiquem com Deus.